Olá, pessoal. Meu grupo hoje vai falar sobre a empresa KLM Motos, no caso, microempreendedor individual. A nossa apresentação vai ser da seguinte forma. Primeiro, a gente vai apresentar a metodologia, como é a entidade, como funciona, a análise dos resultados e, por fim, a conclusão. A nossa metodologia foi da seguinte forma. Primeiramente, aplicamos um questionário aberto para a obtenção das informações. Depois que obtivemos essas informações, fizemos análise financeira do período de janeiro a dezembro de 2021. Nesse questionário, colocamos as seguintes perguntas: nome completo do empresário, idade, escolaridade, quantidade de dependentes, como se deu a escolha do negócio, se existe outras fontes de renda, qual a qualidade de vida com a renda atual, qual a expectativa para o futuro, e pedimos também os dados financeiros e contábeis. Sobre a entidade. A entidade foi aberta em 31 de 3 de 2015, sob o CNAE de Serviços de Entrega Rápida. Ela está localizada na QR 516 da Santa Maria. E o exercício que analisamos foi 2021. Esse microempreendedor individual, ele presta serviços para uma PJ. Ele tem um contrato firmado com essa PJ no valor de R$3.000 por mês. Sobre as informações do empresário. Ele tem 30 anos, possui ensino médio incompleto, tem 12 dependentes, a filha e a esposa, não possui nenhuma renda extra, e a expectativa dele é de expandir os negócios, criar uma nova empresa para contratar vários motoboys para prestação de serviços de entrega rápida. Ele informou que a escolha desse ramo se deu realmente por ele ter uma afinidade, por ele gostar de moto, gostar dessa rapidez de entrega e tudo mais. Também pelo custo de oportunidade. Inicialmente ele era empregado de uma empresa também de serviços de entrega rápida, e surgiu a oportunidade dele abrir um MEI para poder prestar serviço para essa PJ. Aqui colocamos os dados da PJ, né, segundo o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E quero abordar também um pouco sobre o mercado, como anda o mercado de entrega rápida de motoboys, no caso, né? Foi realizada uma pesquisa que mostra que no Brasil há quase 1 milhão de entregadores, e que em sua maioria são homens e negros, sendo que quase metade tem menos de 30 anos. Nessa pesquisa também foi informado que durante a pandemia esse mercado cresceu muito, cresceu 3,5%, e que a jornada de trabalho permaneceu ainda mais extensas para esses servidores, para esses, vamos dizer, microempresários, até mesmo trabalhadores desse ramo, né? E sendo que a remuneração continua inferior à de outros trabalhadores, ou seja, o trabalho aumentou e a remuneração continua da mesma forma. Eu vou passar a palavra para o Lucas, ele vai falar um pouco sobre a empresa na informalidade. Olá, eu sou o Lucas e eu vou estar falando sobre os resultados e uma análise de resultados da empresa na informalidade. Aqui é apresentado o faturamento anual de 2021, como é um contrato onde ele recebe R$3.000 por mês, o somatório de janeiro a dezembro totaliza 36 mil. Aqui a gente fez a DRE na informalidade. A gente tem as receitas de serviços prestados no valor de R$36.000, os custos variáveis, que tem o combustível, né, que ele gasta em média R$300 por mês, 300 vezes 12 meses dá um valor de 3.600. Apenas isso que compõe os custos variáveis. A gente fazendo a subtração pelas receitas, a gente chega na margem de contribuição, no valor de R$32.400. Mais abaixo, a gente tem os custos fixos,
que compõem a manutenção, que a gente colocou uma observação aqui, que o custo com a manutenção é fixa, pois o empresário tem um acordo com o mecânico de sua confiança e paga bimestralmente o mesmo valor de R$ 200. 200 vezes 6 dá os R$ 1.200 da manutenção. A gente tem aqui o IPVA de 2021 no valor de R$ 197,08. O licenciamento de R$ 90. Somando tudo isso, a gente tem os custos fixos no valor de R$ 1.487,08. Subtraindo pela margem de contribuição, a gente chega no lucro líquido de R$ 30.912,92. Margem de contribuição na informalidade. A margem de contribuição é um indicador que é capaz de informar se a receita é suficiente para pagar todos os custos e as despesas variáveis. Para o cálculo da margem de contribuição unitária, foi utilizada a seguinte forma: o valor das vendas menos os custos variáveis mais as despesas variáveis. Então, aqui na nossa empresa, a gente tem a receita operacional de 36 mil, menos os custos variáveis de 3.600. A gente não teve as despesas variáveis, então, subtraindo, a gente chega na margem de contribuição de R$ 32.400. Então, essa cobertura é suficiente para cobrir os custos e gerar lucro. E ela corresponde a 90% da receita operacional. O ponto de equilíbrio na informalidade. O ponto de equilíbrio é o valor necessário para igualar os gastos e começar a ter lucro. A forma de se calcular o ponto de equilíbrio contábil é os custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Então, os custos e despesas fixas têm o valor de R$ 1.487,08, dividido pela margem de contribuição de R$ 32.400, a gente chega no valor de R$ 1.652,31. Esse é o valor que a gente consegue igualar os gastos. A partir desse faturamento, a gente iguala com os gastos e começa a ter lucro. E a gente tem um ponto de equilíbrio em percentagem também. A partir desses 4,59% da receita operacional, a gente faz essa igualdade. Margem de segurança na informalidade. A margem de segurança é o excedente da receita da empresa sobre a receita do ponto de equilíbrio. Consequentemente, representa o quanto as vendas podem cair sem que haja prejuízo para a empresa. Então, a margem de segurança ela é calculada a partir da receita menos o ponto de equilíbrio. A receita de 36 mil menos o ponto de equilíbrio de 1.652,31. A gente chega na margem de segurança de 34.347,69. E ela representa 95,41% da receita operacional. Margem de lucro na informalidade. A margem de lucro relaciona o resultado de um exercício da entidade com a receita produzida no mesmo exercício. Ela mede o quanto a entidade consegue gerar de resultado para cada unidade de receita. A margem de lucro ela é calculada a partir do resultado do exercício, que foi de R$ 30.912,92, dividido pela receita, no valor de 36 mil. Multiplicando por 100, a gente chega na margem de lucro de 85,87%. Agora eu vou passar para o nosso colega Daniel para ele falar sobre a empresa na formalidade. Bom, eu vou falar um pouco da formalidade, tá? Então, a gente trouxe aqui alguns dos benefícios da empresa estar na formalidade. Uma delas é a cobertura da Previdência Social. Então, a empresa, o sócio da empresa, né, no caso, ele tem auxílio-doença, aposentadoria, pensão por morte e entre outras coisas. Ele pode negociar com órgãos públicos, já que ele é considerado uma pessoa jurídica, então ele pode ter conta corrente de pessoa jurídica, por ele ser um microempreendedor individual, o custo dos tributos mensais são muito menores, então são valores fixos de INSS, ISS e de ICMS. Então eu vou contextualizar aqui um pouco o que vai entrar na DRE a partir dessa formalidade. Primeiro é o DAS, que ele vai pagar mensal, que é o simples, né? Então vai entrar o INSS. Como é que é o cálculo desse INSS?
o cálculo corresponde a 5% do salário mínimo. No ano de 2021, que foi quando a gente coletou os dados da empresa, o salário mínimo era de R$ 1.100. Então, R$ 1.100 vezes 5% é R$ 55, mais o ISS, que também é um valor fixo. Então, ele tem que pagar de tributação por mês R$ 60. Além disso, ele paga a depreciação, a gente reconhece na DRE a depreciação. O valor da moto foi estimado em 9.854, esse valor foi retirado da tabela FIPE de 2021, e como é um veículo, a depreciação é de 20%. Então, no ano de 2021, essa depreciação foi de R$ 1.970,80. Além disso, a gente faz o reconhecimento também do Prolabore, e esse valor também é reconhecido pelo salário mínimo. Então, a gente trouxe aqui a DRE na formalidade. Os custos, as receitas vão continuar as mesmas, R$ 36.000 neste ano. Os custos variáveis não vão mudar, ele só teve o combustível mesmo, e aí os custos fixos aumentaram, porque entrou o pagamento do Simples, que é o DAS, do MEI, de R$ 720, que é aquele valor apresentado anteriormente, multiplicado por 12. Além disso, foi apresentado também o Prolabore, no valor de 13.200, que também é o cálculo de um salário mínimo vezes 12. E a despesa com depreciação. Esse valor dos custos deu R$ 17.377,88. Isso levou a empresa a ter um lucro líquido de R$ 15.022,12. Então, aqui a gente trouxe a apresentação do ponto de equilíbrio, né, a análise dele, que, como o Lucas falou, custos e despesas dividido pela margem de contribuição, é o valor necessário para igualar os gastos e começar a ter lucro. Então, despesas variáveis não mudou, a margem de contribuição continuou 32.400, ou seja, 90%. Então, a gente pega os custos fixos de 17.377,88 e divide por essa margem de contribuição. O ponto de equilíbrio que nós achamos aqui foi de 19.308,75. Agora eu vou passar a palavra para o Matheus. Olá, eu vou falar sobre a margem de segurança na formalidade. Como já foi explicado pelo Lucas, a margem de contribuição é o excedente da receita no ponto de equilíbrio, o que mede o quanto pode diminuir da receita da empresa sem causar prejuízo. A gente tem uma receita operacional que se manteve em 36 mil e um ponto de equilíbrio que teve um aumento em comparação à informalidade. Então, a conta é receita menos ponto de equilíbrio, que no caso gera uma margem de segurança de R$ 16.691,25. E em porcentagem, ela fica em 46,36%. Então, no caso, agora vamos falar da margem de lucro na formalidade. A margem de lucro nada mais é do que o resultado do exercício dividido pela receita. Ela se relaciona o resultado de um exercício com a receita produzida no mesmo. A receita continua a mesma, o valor de 36 mil, e o resultado do exercício, que no caso seria o lucro bruto, ficou em R$ 15.022,12 pela DRE da formalidade, gerando a margem de lucro de 41,73%. No caso, para finalizar e concluir, nós vamos fazer o comparativo dos índices. A margem de contribuição, pela empresa não ter alteração nos custos variáveis, ela se manteve, tanto na informalidade quanto na formalidade. Agora, nos demais índices, como ponto de equilíbrio, margem de segurança e margem de lucro, teve uma consideração devido ao reconhecimento das despesas, como o próprio Prolabore, a carga tributária, a depreciação em cima do veículo que a empresa tem. Então, nós podemos ver um aumento do ponto de equilíbrio, que é um aumento considerável, principalmente pelo aumento da despesa, que nesse caso a maioria corresponde pelo Prolabore. Nós tivemos uma diminuição na margem de segurança e uma diminuição também na margem de lucro, que ela acompanha a margem de segurança diminuindo. No caso, a formalidade tem um lucro líquido menor do que o lucro da informalidade,
O lucro da informalidade são R$ 30.912,92, enquanto o lucro da formalidade seria R$ 15.022,12. Pensando em questão dos índices e pelo valor do lucro, a informalidade se tornaria mais rentável. Só que nem o Daniel falou, a empresa não teria acesso a longo prazo não teria acesso a vários direitos, como o caso do acesso à previdência social, no qual o sócio tem acesso a vários seguros, a própria aposentadoria, e também tem outros acessos, como o caso de ter acesso a linhas de crédito, que são muitas vezes iniciadas pelo governo, ou até mesmo no caso de poder negociar com os órgãos públicos, participar de negociações. Então, pensando a longo prazo, a formalidade se torna mais rentável, mais viável. E assim a gente encerra nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.